Bom, pessoal, vamos começar a nossa conversa, então. Já temos aí quase 10 minutos de tolerância para o início. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos aí para a nossa aula síncrona. A gente vai continuar discutindo as equações lineares de segunda ordem, homogêneas, tá? Quero ter um papo com vocês sobre isso. Então, uma informação, eu corrigi ontem a lista de exercícios de vocês. Acho que eu disponibilizei já as notas, salvo engano. Então, dá uma conferida. Se você, por exemplo, fez sua atividade com algum colega e sua nota não apareceu e a do colega apareceu, ou se a sua nota está diferente da nota do colega, me avisa, que aí eu faço as correções devidas, tá bem? Sobre o material que eu andei disponibilizando para vocês, pessoal, quem assistiu o vídeo, quais são as dúvidas, porque aí a gente pode começar a aula por aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Não? Bom, então deixa eu fazer uma rápida discussão aqui com vocês. Não, muita coisa hoje não, mas algumas coisas que eu quero reforçar, eu já falei para vocês na semana passada, que eu quero reforçar hoje sobre essas equações. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo aí vendo. A gente está falando das EDOs lineares de segunda ordem homogêneas. Então, a gente está falando dessas equações desse tipo aqui, ó. Boa noite, Eduardo. Beatriz, boa noite. A gente está falando dessas equações aqui, ó. Y, duas linhas, mais P de T, Y, linha, mais Q de T, Y, igual a zero. Então, aquele primeiro vídeo que eu postei para vocês, na semana atrasada ainda, ele discute situações gerais em relação a isso aqui. Tá? Os exercícios que eu andei marcando, principalmente os exercícios da seção 1, eles discutem situações mais genéricas. Então, a solução geral de uma EDO desse tipo, ela vai sempre ser escrita como uma combinação linear de um par de soluções Y1 e Y2 chamadas soluções fundamentais. Então, são soluções e, além disso, não são múltiplos um do outro, uma da outra. São linearmente independentes. Ou, em termos do Wronskiano, o Wronskiano desse par de funções, em algum intervalo, é diferente de zero, certo? Então, na primeira aula, o foco principal eram questões ligadas a isso. A gente chegou a discutir a situação, a gente começou a conversar sobre as equações com coeficientes constantes. Sobre as EDOs com coeficientes constantes. As EDOs com coeficientes constantes, você tem uma EDO de segunda ordem linear, então A, Y, duas linhas, mais B, Y, linha, mais C, Y igual a zero. Associada a essa equação, você tem o que a gente chamou de equação característica. Você tem a equação característica dessa EDO, de onde é que surge essa equação característica? Ela surge quando você vai procurar soluções dessa EDO que sejam soluções de tipo exponencial.
tá? Quando você, então, vai procurar soluções de tipo exponencial para essa EDO, aparece naturalmente a equação AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Os coeficientes desse polinômio do segundo grau são exatamente os coeficientes da EDO, e as raízes dessa equação vão determinar essas soluções de tipo exponencial para essa EDO. É claro que as raízes de uma equação do segundo grau dependem do seu discriminante. E aí a gente discutiu a situação em que você tem delta maior do que zero. Nesse caso, você tem duas raízes reais distintas. E essas duas raízes reais, então, determinam um par de soluções fundamentais para essa EDO, exponencial de R1t e exponencial de R2t. Então, esse par de soluções que eu mencionei aqui em cima no caso geral, para o caso de uma EDO com coeficientes constantes, onde o delta é maior do que zero, vai ser sempre calculado como esse par de soluções que você tem aqui. Para o caso em que delta é igual a zero, a gente também conversou. Delta igual a zero implica que você tem uma única raiz R1. E aí essa única raiz R1 produz para você uma única solução de tipo exponencial. Aí eu mencionei o seguinte: como você tem uma única solução e você precisa de duas soluções para montar, para conseguir encontrar a solução fundamental, a solução geral da EDO, você de alguma maneira precisa encontrar uma segunda solução. E aí você usa redução de ordem. Eu vou falar sobre redução de ordem logo mais, para uma outra situação, mas você usa a redução de ordem e você encontra, via redução de ordem, uma segunda solução y2, que é dada por t vezes a solução y1. Tá? Essa discussão até aqui estava nos vídeos que eu disponibilizei para vocês na primeira semana que nós discutimos, que eu trouxe para vocês a discussão sobre as EDOs homogêneas. E aí, então, na semana passada, eu coloquei um vídeo a mais ainda nessa discussão, que é o caso em que delta é menor do que zero. No caso em que delta é menor do que zero, você vai ter duas soluções complexas, alfa mais i beta e R2 igual a alfa menos i beta. E essas duas soluções aqui vão produzir, essas duas raízes, vão produzir para vocês duas soluções, eu vou denotá-las até assim, que são soluções, são funções que a gente diz serem funções complexas, por causa dessa exponencial complexa que aparece aqui. Já já eu explico um pouquinho melhor quem é esse alfa e quem é esse beta, com um exemplo. Tá? Você tem essas duas soluções. O problema é que essas duas soluções, elas são soluções complexas. E eu gostaria que o par de soluções fundamentais fosse um par de soluções reais. Então, eu vou empregar aqui a fórmula de Euler para os números complexos. E ela diz o quê? Ela diz que uma exponencial complexa, exponencial de i beta, ela pode ser escrita na sua forma que a gente chama de forma polar, tá? Como cosseno de beta mais i seno de beta. E aí, se você juntar essas coisas, você então vai encontrar, agora sim, um par de soluções fundamentais reais. Então, você tem y1 igual a exponencial de alfa t vezes o cosseno de beta t e exponencial de beta t, exponencial de alfa t vezes o seno de beta t. Tá? Alfa e beta aqui, gente, são as partes real e imaginária da solução complexa que você obtém. Então, só para ilustrar,
Pense na seguinte equação do segundo grau. R ao quadrado mais R mais 1 igual a zero. Tá? Essa equação do segundo grau, o delta dela é igual a menos 3. Então, é uma equação que possui raízes complexas e não raízes reais. Tá? As raízes, então, vão ser R igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de menos 3 sobre 2. E aí, se você empregar a identidade I igual a raiz quadrada de menos 1, que é a identidade que define a unidade imaginária, I aqui é a unidade imaginária dos números complexos, tá? Se você emprega essa identidade, você pode escrever essas raízes como sendo menos 1 meio mais ou menos I vezes a raiz quadrada de 3, tá? Ah, onde é que foi parar o menos 3? Eu escrevi menos 1 vezes 3, raiz quadrada de menos 1 é I, raiz quadrada de 3 está aqui, tá? Então, olha, nessa notação, esse valor é o que eu estou chamando de alfa, e esse valor é o que eu estou chamando de beta. São as partes real e imaginária da raiz complexa, respectivamente. Então, essa parte real, alfa, e essa parte imaginária, beta, eu estou admitindo aqui beta positivo, tá bom? Essa parte real e imaginária, elas determinam esse par de soluções fundamentais quando a sua EDO com coeficiente constante, tem raízes complexas na sua equação característica. Então, ficam aqui as três situações em que você encontra o par de soluções fundamentais a partir das raízes da equação característica. Isso daqui que eu estou explicando só vale para as equações com coeficientes constantes. Lembrem-se disso. Então, se delta é maior do que zero, você tem duas raízes reais distintas, você tem duas soluções exponenciais. Se delta for igual a zero, você tem uma única raiz real. Você, então, encontra uma solução de tipo exponencial e, a partir dela, usando redução de ordem, você encontra a segunda solução, que é um produto da função u de t igual a t pela função exponencial de R1t, a sua solução y1 que você tinha. Quando você, então, para a equação característica, tem delta menor do que zero, portanto, com duas raízes complexas, complexas conjugadas, inclusive, você vai encontrar um par de soluções reais. Você tinha soluções complexas, tá? Mas você queria um par de soluções reais, um conjunto fundamental de soluções reais. Aí você, usando a fórmula de Euler, você chega nessa expressão. Toda a dedução dessas coisas que eu estou falando rapidamente aqui, gente, vocês encontram no vídeo, nos vídeos que eu mandei para vocês, que eu gravei para vocês. Então é importante assistir para vocês entenderem de maneira melhor de onde essas coisas todas aparecem. Porque aqui eu não vou explicar isso tudo de novo para vocês, porque isso já está registrado no material que eu venho disponibilizando. Então aqui eu estou fazendo só um apanhado geral. Bom? Então, essa questão aqui da redução de ordem, aqui, ó, que eu emprego, eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para vocês, tá? Porque é algo importante. Uma vez que ela não se aplica apenas a essa situação, ela se aplica a qualquer EDO linear de segunda ordem, para a qual você conhece uma solução. Mesmo que a EDO não tenha coeficiente constante, eu vou falar ainda agora, eu vou falar também das equações de Euler. Mesmo que ela não seja uma equação de Euler, você pode usar a equação redução de ordem. Ela se aplica a qualquer EDO de segunda ordem linear. Ok? Deixa eu ver, tá atingido aqui. Não, foi só uma boa noite. Perguntas até aqui, gente? Não? Uma outra equação linear de segunda ordem que a gente vai dar alguma atenção
Isso eu já marquei vários exercícios. Os exercícios que eu marquei na primeira semana, eu repeti nessa segunda semana, e eu marquei alguns adicionais, o exercício da seção 2, eles abordam as chamadas equações de Euler, tá? Equações de Euler. Que equações são essas? São equações de segunda ordem, lineares e que não têm coeficiente constante. Olha aqui, ó. O coeficiente da derivada segunda é t quadrado, o coeficiente da derivada primeira é b vezes t, o coeficiente da derivada da função y é c. Então aqui, b e c são números reais nessa equação. B e C são números reais aqui nessa equação. Então, essa equação ela não admite soluções exponenciais. A solução dessa EDO, soluções dessa EDO, podem ser do tipo y igual a t elevado a r. Tá? As soluções dessa EDO podem ser do tipo t elevado a r. Agora, qual o valor de r? Qual o valor de r? Essa que é a pergunta. Qual o valor de r? Opa! Qual o valor de r permite que essa função potência seja solução daquela EDO? A maneira de você descobrir é calculando as derivadas dessa função e substituindo lá na EDO. Tá? Calcula as derivadas dessa função e substitui lá na EDO. Substituindo na EDO, o que você vai ter? Substituindo aqui na EDO, você vai ter o seguinte, ó, t ao quadrado t ao quadrado vezes a derivada segunda, r ao quadrado menos r, vezes t elevado a r menos 2. Essa continha eu acho que está de sacanagem comigo. Mais bt vezes a derivada primeira. A derivada primeira é r vezes t elevado a r menos 1. Mais c vezes y, que nesse caso é t elevado a r. E aí vocês vão observar que aqui, ó, t ao quadrado vezes t elevado a r menos 2 dá t elevado a r. T vezes t elevado a r menos 1 também dá t elevado a r. Eu posso colocar o t elevado a r em evidência nessa expressão, e aí, ajeitando, eu vou ficar aqui com r ao quadrado mais b menos 1 vezes r mais c. De onde é que veio esse b menos 1? É só você observar, ó, você tem r ao quadrado menos r. E aqui você tem b vezes r. Então, coloca o r em evidência. Como você tinha menos r mais b vezes r, fica b menos 1, r. E isso daqui só é zero, isso daqui é igual a zero, se somente se, isso daqui tem que ser zero sempre. Então, isso daqui tem que ser zero para todo t. Certo? Isso aqui tem que ser zero para todo t. Então, isso daqui só é zero para todo t se r ao quadrado mais b menos 1
vezes R mais C for igual a zero. Veja que isso daqui guarda uma similaridade muito grande com a história ali de cima das equações com coeficientes constantes. Isso também é um polinômio de grau 2, olha. Ou seja, essa EDO, admite essas soluções de tipo potência se R, e apenas nesse caso, for raiz dessa equação. Essa equação é chamada equação indicial. Então, as equações, as EDOs com coeficientes constantes, têm a equação característica associada a ela. As equações de Euler têm as chamadas equações indiciais associadas a ela. Então, uma vez que você tem a EDO de Euler, e ela sempre vai se escrever com esse formato, para resolvê-la, você determina simplesmente as raízes dessa equação do segundo grau. Mas aí, de novo, você vai precisar avaliar a situação em que B é maior, desculpa, em que o delta, então aqui, ó, equação do segundo grau, é uma equação do segundo grau. Para essa equação do segundo grau, qual é o delta? Para essa equação do segundo grau, qual é o delta? Qual é o discriminante dela? O delta aqui, o delta nesse caso, é b menos 1 ao quadrado menos 4 vezes c. Esse é o delta para essa equação. O coeficiente A dela é igual a 1, o coeficiente B dela é b menos 1, tá? Então, b menos 1 ao quadrado menos 4ac, menos 4 vezes A vezes C. Tá? Então, de novo, você vai precisar avaliar o delta maior do que zero, vai ter duas raízes, R1, R2. E aí você tem as duas soluções. Y1 igual a T elevado a R1, Y2 igual a T elevado a R2. Delta menor do que delta igual a zero, você vai ter uma única raiz real, R1. Então você vai ter uma única solução de tipo potência, T elevado a R1. Aí você vai usar redução de ordem, isso faz parte do exercício que eu já pedi para vocês. Você vai usar redução de ordem e vai encontrar a segunda solução y2, e a segunda solução y2 vai ser T elevado a R1 vezes ln de t, tá? Vezes ln de t. E você também vai ter a situação em que delta é menor do que zero, e essa eu vou deixar para vocês olharem lá no exercício. R1 vai ser igual a alfa mais I beta, R2 vai ser igual a um alfa menos I beta. Então, você tem a parte real e imaginária. Você vai obter duas soluções complexas, que vão ser funções potência complexas, t elevado a alfa mais I beta, y2 igual a t elevado a alfa menos I beta. Mas essas duas soluções complexas, elas podem ser transformadas em duas soluções reais. Aí eu quero que vocês... Isso, na verdade, eu já marquei esse exercício. Essa análise que eu estou fazendo aqui, essa construção que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o começo do exercício, tá? Que eu pedi que vocês fizessem, o exercício 2.3, que começa na seção 1, na verdade, tem uma parte dele na seção 1. Então, é um exercício importante que essa construção eu quero que vocês façam. Tá? Então, são dois tipos de equações lineares que guardam uma similaridade grande entre elas, embora sejam uma com coeficiente constante e uma com coeficientes variáveis, elas guardam uma certa similaridade, porque as suas soluções fundamentais, tá? A partir desses pares de funções chamadas soluções fundamentais, você encontra a solução geral,
Essas soluções fundamentais são, de certa forma, obtidas de uma maneira similar, uma vez que são dadas a partir das raízes dessas equações do segundo grau que aparecem e que devem ser resolvidas. Perguntas, pessoal? Pergunta, gente? Tem alguém aí ouvindo? Eu tô, Bom, professor, tô ouvindo. Tô acompanhando. então, como eu disse, as duas situações principais que a gente vai abordar em relação às equações lineares de segunda ordem são essas EDOs com coeficientes constantes e essas equações de Euler. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que, para além dessas situações, a gente poderia abordar qualquer outra EDO linear, tá? Qualquer outra EDO linear, para a qual você conheça pelo menos uma solução, tá? Porque, uma vez que você conhecer uma solução dessa EDO, você pode empregar essa técnica de redução de ordem para obter uma segunda solução. E a segunda solução que você obtiver, ela sempre vai formar. Desculpa. Se você conhece uma solução de uma EDO linear e obter uma segunda solução via redução de ordem, essas duas funções, essas duas soluções que você obtém dessa maneira, sempre vão formar um conjunto fundamental de soluções. Eu mostro isso para vocês no vídeo sobre redução de ordem que eu gravei, que já disponibilizei para vocês nas duas oportunidades, nos dois estudos dirigidos que eu encaminhei. O que eu quero fazer com vocês agora, para completar essa nossa discussão hoje, é uma situação em que a EDO é uma EDO linear de segunda ordem homogênea, mas não é uma EDO com coeficiente constante, não é uma EDO de Euler, é uma EDO genérica, tá? De segunda ordem, nem tão genérica assim, é uma EDO relativamente simples, tá? Linear, mas para a qual eu vou usar a técnica de redução de ordem para construir, a partir de uma primeira solução, uma segunda solução, tá? Então, vou falar um pouquinho agora sobre essa técnica geral, que é a técnica de redução de ordem. Bom, no que consiste a técnica de redução de ordem? Isso está lá no vídeo, eu vou só rapidamente aqui, ó, ressaltar. Então, eu tenho a EDO de segunda ordem linear, homogênea. Eu vou supor que y1 de t é solução, tá? y1 de t é solução não nula. A solução nula não tem muita graça. Veja, y igual a zero é a solução dessa equação, viu, pessoal? Qualquer que seja a EDO homogênea, y igual a zero é sempre solução. Se y for igual a zero, mata essa parcela, a derivada de zero é zero, mata essa parcela, a derivada da segunda também é zero, mata essa parcela. Então, mas suponha que y1 é uma solução não nula. Então, a ideia é obter a segunda solução ela vai ser escrita como y2 igual a uma função u de t vezes a solução y1 de t. Você está querendo descobrir quem é y2, então, na verdade, você está querendo descobrir quem é essa função u que satisfaz a essa condição. y1 dado é solução. Eu quero encontrar uma solução y2 que se escreva dessa maneira, tá? Como eu disse, o vídeo que eu gravei para vocês sobre redução de ordem, eu faço essa construção genérica, mas nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês uma outra situação prática. Nos vídeos que eu já gravei para vocês,
Temos lá a aplicação da redução de ordem para as EDOs com coeficientes constantes. Temos lá a aplicação da redução de ordem para as EDOs de Euler, tá? Para uma EDO de Euler particular. O que eu quero mostrar aqui é que a técnica se aplica para uma situação completamente genérica, tá? Então, considere a EDO Y, duas linhas, não, T vezes Y, duas linhas, menos Y' mais 4t ao cubo, y igual a zero. Deixa eu só conferir se é essa a equação mesmo. É exatamente essa. E y1 de t igual a seno de t ao quadrado, que é solução, tá? Vocês podem verificar. Ela é a solução da EDO. Tá? Y1 de t igual a seno de t quadrado é a solução da EDO. Vamos usar redução de ordem para obter uma segunda solução y2 que forme com y1 um conjunto fundamental de soluções. Tá? Ou seja, y1 e y2 são soluções e são linearmente independentes. Elas não são uma múltiplo da outra. Bom, deixa eu trocar a cor do pincel aqui, ó. Pegar um pincel verde. Então, a técnica de redução de ordem consiste em você supor que a segunda solução seja dada como o produto de uma função u a ser determinada pela solução y1 que você tem. Então, nesse caso, a função y2 vai ser dada por u vezes seno de t quadrado. Você vai fazer o quê? Você vai calcular as derivadas dessa função y2, essas derivadas vão depender de u. Substituir y2 e as suas derivadas na equação, obtendo uma equação que depende dessa nova incógnita, u. Essa nova equação que você vai obter vai ser uma equação de segunda ordem, para a qual nós vamos poder usar uma mudança de variável e transformá-la para uma EDO de primeira ordem. Por isso, a técnica se chama redução de ordem. Você consegue transformar a EDO de segunda ordem, que você está procurando a solução, para uma EDO de primeira ordem. E, a partir da solução dessa EDO de primeira ordem, encontrar essa função u e, portanto, essa função y2, que vai formar o conjunto fundamental de soluções com a solução que você já tem. Bom, as derivadinhas aqui é só usar a regra do produto e a regra da cadeia, tá? A primeira derivada vai ser u' vezes seno de t quadrado mais 2tu cosseno de t quadrado. A derivada segunda vai ficar u duas linhas vezes seno de t quadrado mais 4t u' cosseno de t quadrado mais duas vezes, aqui eu vou precisar
Deslocar um pouquinho aqui para a esquerda, para ganhar um pouquinho de espaço ali. Mais 2 vezes, deixa eu colar aqui, 2 vezes U, vezes o cosseno de t quadrado menos 2t quadrado vezes o seno de t quadrado. Tá? Então, está aqui a derivada primeira, a derivada segunda. E aí, agora é uma continha trabalhosa, mas simples de ser feita, que é a substituição da y2 e das suas derivadas lá na EDO. Tá? Então, substituindo na EDO, opa, o que você vai obter? Substituindo na EDO, nós vamos obter o quê? Vai ficar aqui, ó. T vezes a derivada segunda. T vezes a derivada segunda da y2. A derivada segunda é toda aquela expressão lá. Então, vai ficar aqui, ó. U, 2 linhas, vezes seno de t quadrado. Mais 4t U', cosseno de t quadrado. Mais 2u vezes cosseno de t quadrado menos 2t quadrado seno de t quadrado. Então, t vezes a derivada segunda. Isso daqui tudo é o... Isso aqui tudo é o y2, 2 linhas. Menos a derivada primeira de y2, que é U' vezes seno de t quadrado, mais 2tu cosseno de t quadrado. Mais 4t ao cubo, 4t ao cubo, vezes a solução y2, que é U vezes seno de t ao quadrado. Como eu estou admitindo que y2 é solução, isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? Essa soma tem que ser igual a zero. Substituir y2 lá e eu estou admitindo que y2 é solução. Aí agora, alguns cancelamentos vão acontecer. Olha, eu tenho aqui 4t ao cubo. Veja que aqui eu tenho t vezes 2 vezes 2, 4, t ao quadrado. T vezes 4t ao quadrado vai dar 4t ao cubo. Então, essa parcela aqui, ó, morre com essa parcela aqui. Ah, mas eu não... Você pode multiplicar esse t aqui, ajustar essas parcelas, e você vai ver que elas vão se cancelar. Essa parcela do cosseno de t ao quadrado também vai embora, olha, vai ficar t, então 2tu cosseno de t ao quadrado. E aqui você tem menos, ó, menos 2tu cosseno de t ao quadrado. Essa parcela também vai embora. E o que restou dessa nossa equação? Restou dessa nossa equação o 2' vezes t vezes seno de t ao quadrado, essa parcela aqui. Restou essa parcela e essa parcela que dependem de U'. Então, eu vou colocar o U' em evidência. 4t ao quadrado U' vezes cosseno de t ao quadrado, menos U' vezes seno de t ao quadrado. Isso igual a zero. Como eu disse, então,
você supõe que existe uma função u, tal que essa y2 escrita dessa maneira é solução da EDO. Essa u passa a ser a sua nova incógnita. Ao substituirmos y2 na EDO, você encontra uma nova EDO, só que agora na variável u, essa nova EDO continua sendo uma EDO linear de segunda ordem. Mas o termo que depende apenas da função u não aparece mais nessa EDO. Então, olha só, você pode definir uma nova variável definindo w de t igual a u' de t. Isso implica que a derivada de w, w', é a derivada segunda de u. E aí acontece a redução de ordem. Essa EDO, na variável u, é uma EDO de ordem 2. Essa EDO na variável y é uma EDO de ordem 2 que você está tentando resolver. Quando você faz essa mudança de variável, você obtém agora uma nova EDO na variável w. Só que essa nova EDO passa a ser uma EDO de primeira ordem. Mais do que ser uma EDO de primeira ordem, ela é uma EDO de primeira ordem separável, linear e separável. Então, ela é fácil de ser resolvida, porque eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Essa EDO, ela é equivalente a você escrever w' sobre w, é só você manipular essa expressão aqui, e você pode escrevê-la como sendo seno de t ao quadrado menos 4t quadrado cosseno, tudo isso dividido por t seno de t quadrado. Então, como eu disse, é uma EDO de primeira ordem separável, tá? Uma EDO de primeira ordem separável. Aquela expressão ela ainda pode se reescrever como w' sobre w, w' sobre w igual, dá para simplificar ali, ó, 1 sobre t menos 4t cosseno de t quadrado sobre o seno de t quadrado, tá? Só você simplificar, ó, nessa parcela eu simplifico o seno com o seno, então sobra 1 sobre t. Nessa parcela eu simplifico apenas o t, ó, t quadrado sobre t vai dar 4t. E aí agora, essa EDO é uma EDO que você resolve por integração, né? Integrando essa EDO do lado esquerdo, eu vou ter ln de w, do lado direito eu tenho ln de t, menos 2 vezes ln do seno de t quadrado, tá? Eu estou aqui fazendo uma integração direta, estou omitindo esses passos de integração, vocês podem fazer essas verificações, tem umas substituiçõezinhas simples para serem feitas, tá? E aqui, se você aplica as propriedades de logaritmo, essa diferença de logaritmos pode ser escrita como o logaritmo do quociente t sobre o seno ao quadrado de t ao quadrado. Eu também aqui nessas integrações estou omitindo o valor absoluto que aparece quando você calcula essa integral aqui, ó.
O ln de W' sobre W seria ln do módulo de W. Ln de 1 sobre T seria ln do módulo de T. Essas integrações são todas indefinidas, então teriam as constantes que apareceriam na integração. Eu estou omitindo tudo isso porque eu não quero uma solução geral dessa EDO, eu quero uma solução dessa EDO, porque eu preciso de uma função que satisfaça aquela condição, tá? Eu preciso de uma função U. Então é por isso que eu estou omitindo aqui essas constantes de integrações que apareceriam. E aí, uma vez que você tem ln de W igual a ln de T sobre seno ao quadrado de T ao quadrado, você pode, então, calcular a exponencial, e ao calcular a exponencial, você vai obter W igual a T sobre seno ao quadrado de T ao quadrado. Bom, uma vez que W é igual a U', tá vendo? Uma vez que W é igual a U', a minha função U de T nada mais é do que a integral de W. Tá? Integro aqui. A minha função U de T é a integral de W. Ou seja, a minha função U de T é igual a integral de T sobre seno ao quadrado de T ao quadrado dt. Aí essa integral pode parecer uma integral bem estranha, mas no fim das contas vai ser a integral 1 sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. A integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. A derivada da cotangente é menos cossecante. Então, a integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. Tem uns ajustezinhos que você precisa fazer, porque você vai ter que chamar esse t ao quadrado de u. Então, aqui vai aparecer 1/2, né, do du. Então, é por isso que aparece aqui esse 1/2 da cotangente de t ao quadrado. Como eu falei, eu estou omitindo aqui os passos de integração. Eu espero que vocês, quando forem estudar isso, refaçam essas contas. É importante entender esses detalhezinhos. Essas partes de integração são realmente muito importantes. Então, está aqui, ó, a função U de t é menos 1/2, U de t é menos 1/2 da cotangente de t ao quadrado. Tá? Assim, vejam bem, quem vai ser a minha função U de t? A minha função y2. A y2 é a função U de t menos 1/2 da cotangente de t ao quadrado vezes o seno de t ao quadrado. Acontece que a cotangente é igual a cosseno sobre seno. Cotangente cosseno sobre seno. Cotangente, tá aqui, vezes seno de t ao quadrado. A minha função y2, então, é mais simples do que eu esperava, depois dessas integrações estranhas todas que apareceram, menos 1/2 vezes o cosseno de t ao quadrado. Tá? Essa constante 1/2 que aparece aqui, veja só, se a solução geral, então, olha só, a solução geral, não, calma, vamos verificar então, vamos verificar que as soluções y1 de t
igual a seno de t quadrado. E y2 de t igual a menos 1/2 do cosseno de t ao quadrado, formam um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, eu preciso verificar que o Wronskiano, vamos calcular isso, vamos calcular o Wronskiano desse par de funções, tá? O Wronskiano, conforme nós discutimos na aula passada, conforme está lá no vídeo que eu disponibilizei para vocês, é o cálculo desse determinante aqui, ó. Vai ficar aqui a função seno de t quadrado, aqui a derivada dela. Aqui a função y2, que é menos 1/2 do cosseno de t quadrado, e aqui a derivada dela. A derivada dela vai dar 2 vezes seno de t quadrado. 2 vezes não, né? Não tem esse 2 aqui, o 2 vai ser simplificado com aquele 1/2. E o resultado desse cálculo vai dar seno ao quadrado. Aqui tem um t, desculpa. T vezes seno ao quadrado de t ao quadrado, menos vezes menos na diagonal secundária, dá mais t vezes cosseno de t ao quadrado, e isso daqui é igual a t, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, coloco o t em evidência e você tem ali t. Isso daqui é diferente de zero para todo t diferente de zero. Então, no intervalo que vai de menos infinito até zero, aberto, e no intervalo que vai de zero até mais infinito, essas duas funções são linearmente independentes. Tá? Elas são linearmente independentes em qualquer um desses dois intervalos. Logo, elas formam um conjunto de soluções fundamentais para aquela EDO em qualquer um desses dois intervalos. Em t igual a zero, você tem um probleminha com essa equação, mas no intervalo que vai de menos infinito até zero, e no intervalo que vai de zero até mais infinito, tudo limpo. E aí, uma vez que esse par de funções são soluções da EDO e soluções linearmente independentes, então a solução geral da EDO, por fim, eu posso concluir aqui, ó, por fim, a solução geral da EDO é dada por y de t igual a C1 vezes o seno de t ao quadrado mais C2 vezes menos 1/2 do cosseno de t ao quadrado. Então, observe, essa constante menos 1/2 multiplicando aqui, ela pode ser absorvida, vamos dizer assim, na constante C2. Tá? Menos 1/2 vezes C2 continua sendo uma constante arbitrária. Então, a solução geral daquela EDO é essa combinação linear do seno de t ao quadrado e do cosseno de t ao quadrado. Tá? Então, como eu disse no começo,
A técnica de redução de ordem é uma técnica importante no que diz respeito à determinação das soluções de uma EDO linear de segunda ordem, na verdade, uma EDO linear, porque ela, a partir de uma primeira solução dada, permite que você construa, que você obtenha uma segunda solução. Então, você partiu de uma primeira solução, que era y igual a seno de t, e obteve a segunda solução y2. Essa segunda solução y2 é linearmente independente da primeira solução, portanto, elas formam um conjunto fundamental de soluções. Elas dão a você a solução geral da EDO. Numa EDO linear de segunda ordem homogênea, você precisa encontrar sempre um par de soluções desse tipo para encontrar depois, posteriormente, a solução geral. Tá bom? Alguns de vocês chegaram depois que eu já tinha começado, então, quem tiver perguntas sobre as listas de os exercícios que eu marquei, sobre os vídeos que eu deixei para vocês e quiserem perguntar, pode perguntar. Além do que, tiver dúvidas sobre o que eu expliquei até agora, pode perguntar também, viu, gente? Pode ficar à vontade. Pessoal, vou apelar de novo. Tendo dúvida, pode te chamando no chat, né? Daqui do Teams. Você diz à medida que você for estudando? Uhum. Não, pode, claro, sempre disponível aí. Eu vou começar a fazer mais pro fim da semana. Tá. Ô, gente, ó, não deixa acumular, não. Eu tô assim, ó, tem 2 semanas já que eu disponibilizei, que eu venho disponibilizando esse material, e tanto na reunião da semana passada quanto nessa reunião, tem sido muito. Na verdade, vocês não têm apresentado, sabe, demanda nenhuma. Então, isso é muito ruim, porque essas reuniões elas ficam meio que inócuas. Eu venho aqui para falar para vocês de algo que vocês ainda não viram nada e que era importante vocês já terem as dúvidas para a gente ir consolidando esses conhecimentos. Então, faço assim, o apelo que eu venho fazendo desde o início do semestre. Tentem assistir aos vídeos, tentem fazer os exercícios, ler o conteúdo, porque é importante para o aprendizado de vocês, para que essas reuniões sejam mais produtivas, que não sejam esse monólogo que vem sendo nessas nossas reuniões, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas depois também, não tem problema. Mas essas aulas precisam ser mais produtivas. E para elas serem mais produtivas, eu preciso da participação de vocês. É o que eu venho sempre batendo na tecla desde o início do semestre, tá? Para quem também chegou um pouquinho depois, só uma observação, eu fiz a correção da lista de exercícios de vocês ontem, creio já ter disponibilizado as notas, fiz isso sim. Aí dá uma conferida, principalmente quem fez a lista em grupo, porque às vezes na hora de lançar é um processo meio chato. Você não consegue lançar o grupo, você tem que lançar aluno por aluno e às vezes você pode cometer algum equívoco, tá? Então confiram com seus colegas de grupo se a nota foi a mesma, tá? E aí depois vocês me avisem caso identifiquem alguma incongruência, que aí eu faço as alterações devidas. Para quem enviou a tarefa, dá para olhar na correção da tarefa, eu fiz alguns comentários, então você pode entrar lá na tarefa e verificar, caso a nota não seja total, ó, onde é que foi que eu errei, o que foi que eu errei, vocês podem dar uma conferida lá, tudo bem? Então, tem essa possibilidade, vocês podem utilizar. E aí, se teve algum comentário, menciona para os colegas do seu grupo, para saber onde vocês se equivocaram, tá? Para todo mundo ficar sabendo, ficar a par da correção que eu fiz. Tudo bem? E aí é isso, gente. Se vocês não têm, né, se vocês não têm nenhum questionamento a respeito dos vídeos que eu já disponibilizei, a respeito dessa explanação que eu fiz agora, eu dou por encerrada a nossa reunião de hoje.
Peraí, Thiago. Na prova eu fiz prova 2. Na prova 1, não entendi. Ou aí não tem jeito, né? Porque você já tinha enviado a prova antes de eu enviar a errata, ô, Thiago? Se foi isso, eu dou uma verificada. Não, tudo bem. Se for isso, eu dou uma olhada. Eu vou ficar atento na hora que eu for corrigir, pode ficar tranquilo. Beleza? Não, mas aí é que tá. Se você me enviou a prova depois que eu mandei a errata, eu não tenho que, eu não vou considerar, não. Se você enviou a prova antes, eu enviei a errata, eu acho que era 5 horas mais ou menos da tarde, não sei. 5 horas, vamos dizer. Eu enviei a errata 5 horas. Você enviou a prova antes disso. Então, tudo bem. Aí eu vou olhar a sua avaliação e vou considerar essa situação. Agora, se você enviou a prova depois desse horário, eu vou considerar que você tenha visto. Bom, aí não tem o que ver não, ô, Thiago, porque né, eu considero isso daqui como um canal nosso em relação a essas questões, tá? Mas de qualquer forma eu vou olhar e vou ver lá o que você fez, e aí depois a gente pode conversar, tá? Então tá bom, gente, ó, uma boa noite para vocês todos, um bom descanso e até a próxima quarta. Falou, rapaz. Falou, professor, até mais. Tchau, professor. Obrigado. Bom Tchau. descanso.